Esse vídeo é para auxiliá-los aí na resolução do exercício a parte de continuidade. Nele é dada uma função f, em que os valores de k, a e b são dados, né, pelo seu número de matrícula, e pede para vocês avaliarem a continuidade da função no x igual a zero, no sentido de determinar o valor de L para que essa função seja contínua em x igual a zero. O que vai acontecer então? A primeira lei da função é uma função exponencial. Aqui no GeoGebra eu já deixei valores fixos de k, a e b, e aqui eu vou digitar a nossa função exponencial lá então, que é k vezes a elevado a x. Então notem que realmente, né, a gente já sabe, é uma função exponencial. Se eu variar o valor de a, essa função exponencial, ela vai mudando um pouquinho a forma, né, mas continua com as mesmas propriedades, o a só não pode ser 1. Se eu variar o valor de k, né, nós vamos mudar alguma coisa também, e não depende de b. E a função exponencial, ela é toda contínua. Só que aqui, para me definir a minha função, eu preciso só de uma parte dela, só da parte em que ela é menor que zero, né? Então, eu posso vir cá, ó, e vou vir com a setinha para cima, vai aparecer os comandos que eu já utilizei. Eu já até deixei ele digitado aqui, ó. Eu só quero essa função para x menor que zero. Então, o que vai acontecer? Notem que só pega um pedacinho dela. Então, eu vou desconsiderar a minha função toda e considerar somente o pedaço que eu estou interessado. Vou aumentar aqui ela e mudar a cor para ficar mais visível aí. Então, notem que a função exponencial ela é toda contínua, mas agora eu só quero uma parte dela. Continua sendo contínua, mas eu só quero a parte menor que zero. Agora, vamos para a nossa função linear, que é b vezes L mais x. Então, eu vou com a setinha para cima aqui, que eu já tenho ela digitada, mas é só escrever, tá bom? B mais L mais x está aqui, ó. É uma função linear, tá? Nós sabemos que é uma função linear, totalmente contínua. Mas eu quero o pedaço dela em que o x é maior que zero. Então, se eu mudar aqui, ó, essa função agora depende de L e depende de b. Então, nós vamos ter, dependendo do seu valor de b, né, a função ela vai se comportar de alguma maneira. E nós precisamos determinar o L para que a junção seja contínua. Então, aqui eu vou colocar os valores de b vezes L mais x para x maior que zero. Então, ele vai me dar somente uma parte, ó. Deixa eu esconder o nome dela para ficar mais limpo aí o nosso gráfico. Então, eu não quero ela toda, eu quero só aquela parte em que o x é maior que zero. Vou aumentar aqui aumentar o tamanho da linha, né, a espessura da linha. Então, vocês notem que para o valor de k igual a 5, a igual a 2 e b igual a 2, o L igual a 3.3 ainda não deixou a minha função contínua. Ó. Se eu modificar o valor de L, ó, a gente percebe que vai existir um valor em que vai ter a continuidade. Para esses valores de a, k e b, nós podemos notar que o L é igual a 2,5. Então, a pergunta é como encontrar o valor de L, que nós fizemos graficamente, né? Mas como calcular o valor de L para que essa função seja contínua? O que precisa acontecer é que a função coincida. Quando x for igual a zero, os valores da parte reta e da parte exponencial coincidam. Então, a função calculada no zero e a função calculada na exponencial coincidem. O problema é que, nesse caso, a parte exponencial, para a minha função f, não está definida no zero. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir fazer esse cálculo? Como a minha parte de cima não está definida no zero, eu vou tomar o limite quando x tende a zero, só que é para valores menores que zero, né? Então, por valores menores que zero da minha função f de x. Então, eu vou fazer o limite quando x tende a zero por valores de zero, valores menores que zero. Na minha função f de x, qual é a relação que me dá a função para valores de x menores que zero? K vezes a vezes x. Eu estou fazendo para qualquer valor de k e de a, mas aí vocês podem associar o de vocês, tá bom? Quanto que vai ser esse limite? Quando x tende a zero, a elevado a zero vai tender
para 1. E aí, então, vai sobrar somente K. Então, aqui vai sobrar K. Por outro lado, eu preciso, então, que na parte de cima, né, quando x tende a 0, se torna K. Por outro lado, eu preciso que isso aconteça da mesma forma na regra de baixo. Só que agora, eu já posso usar o valor zero da minha função, porque aqui é para valores maiores ou iguais que zero. Então, agora eu posso fazer o meu f de zero, porque a função para x igual a zero é dada pela parte de baixo, né? Que é b vezes L mais X. Aqui seria para X igual a zero, né? Então, no lugar de X, eu posso colocar, aqui no lugarzinho de X, ó, eu posso colocar ele sendo igual a zero. Ou seja, o meu F de zero passa a ser B mais L. Qual que é a definição de continuidade? Os limites laterais, eles precisam ser iguais e iguais à função no ponto. Então, eu já calculei um limite lateral à esquerda, que foi K. O limite lateral à direita seria a mesma coisa de calcular a F no ponto, já que o X é igual a zero nessa sentença. Então, aqui, ó, seria a mesma coisa. Quando eu quero calcular o limite lateral à direita do zero, né? É o limite quando x tende a zero por valores maiores que zero. Quem que seria a função definida para x tendendo a zero por valores maiores que zero? A função b vezes L mais x. Fazendo esse limite quando x tende a zero, isso aqui vai para zero, vai sobrar somente o quê? B vezes L, tá vendo? Por isso que eu já fui direto aqui, só fiz um passo a mais para vocês identificarem. Por quê? A definição de continuidade nos fala o seguinte: quando que a função é contínua num ponto? Quando o limite lateral à direita do ponto for igual ao limite lateral à esquerda do ponto, todos os limites calculados na função, tá bom? Quando esses limites laterais forem iguais e quando isso tudo for igual à função no ponto, no caso zero. O que a gente percebe é que essa parte aqui é a mesma, ó. Fiz ao contrário aqui, peraí. Deixa eu voltar. Essa parte aqui, ó, é a mesma, né? O limite à direita e a função calculada no ponto são exatamente iguais e iguais a B vezes L. Eu só preciso, então, que essas coisas sejam iguais ao limite lateral à esquerda, que é o meu K. Então, o que eu preciso que aconteça para haver continuidade? Eu preciso que o K seja igual a B vezes L. Ou seja, quem que tem que ser o nosso valor de L? Ele precisa ser K sobre B. O que aconteceu nesse exemplo que a gente fez aqui, ó? O nosso K é 5, o nosso B é 2. Logo, quem que vai ser L por esse exemplo aí? O L por esse exemplo vai ser K 5 sobre 2, que é exatamente o 2,5. E aí, aqui eu fiz, né, para valores quaisquer de K e B, vocês vão usar na hora de resolver o seu valor de K, o seu valor de A e o seu valor de B, e aí seguir todos os passos, né? Eu fiz meio bagunçado aqui, mas aí vocês entendam o que tem que ser feito e façam de uma forma mais limpa aí, né? Sem muito falatório, mas com as contas bonitinhas, e cheguem no valor de L para haver continuidade. Vocês notem que, né, se eu mudar aqui, por exemplo, se eu colocar o K aqui, agora igual a 6, o A igual a 3 e o B igual a 3 também, vocês notem agora que mudou o valor de L igual a 2,5, já não resolve mais, né? Pelas nossas contas, se o K for 6 e o B for 3, o nosso L vai ter que ser 6 dividido por 3, que é 2. Então, L igual a 2, eu teria continuidade.